Olá, tudo bem? Você já sabe o que são as ACCs, não sabe? As ACCs são as atividades curriculares complementares. Elas foram criadas com o intuito de aumentar a carga horária para que 2020 e 2021. Você sabe que foi um ano atípico por conta da Covid-19 e nós tivemos que fazer várias mudanças, várias adaptações para que conseguíssemos completar o ano, os 2 anos, 2020 e 2021, a tempo. Uma das alternativas que optamos por utilizar foram as ACCs. As ACCs, elas prevêem uma carga horária maior, que você vai fazer em sua casa, através de aulas remotas, aulas online, oficinas, vídeos como esse, que serão utilizados como pontuação, como frequência e também como carga horária, como se você estivesse fazendo essas aulas em sala de aula. As ACCs foram divididas por áreas de conhecimento. Então, houve as ACCs de natureza, da área de natureza, houve as ACCs da área de linguagens e agora estamos nas ACCs da área de humanas, que contempla disciplinas como geografia, história, filosofia e sociologia. Essa ACC de hoje, o foco maior dela é na disciplina de geografia, tá? E o tema é usos múltiplos da água. Nós iremos falar sobre as várias formas que utilizamos a água no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e para tudo que a água serve. Você já pensou quantas vezes você utiliza a água durante o dia? Vamos pensar aqui só da hora que você acorda até a hora do almoço. Você levanta, aí você toma seu banho, está usando água. O chuveiro é quente, né? Água quentinha, energia elétrica também é um tipo de uso da água, já que a geração hidrelétrica tem como principal fonte a água. Aí você vai tomar seu café da manhã. A comida que você toma, que você come, o café que você toma, tudo isso precisa de água para ser feito. Aí você vai lavar suas mãos, também você está utilizando água. Você vai para a escola, lá você merenda, você vai ao banheiro, você dá descarga, lava as mãos novamente, você bebe água durante a manhã várias vezes, você chega em casa, vai tomar seu banho novamente, vai almoçar e tudo isso precisa de água. Então, só nesse período da manhã, você já precisou de água inúmeras vezes. Fora os tantos outros usos que existem, que a gente utiliza no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem percebe, né? Tem coisas que a gente utiliza a água e que a gente nem se atenta. Um exemplo disso é a geração de energia, como eu falei, né? A gente usa na hora de ver TV, na hora de acender uma lâmpada, carregar o celular. Tudo isso você está usando uma energia que teve como fonte a água, que sem a água não existiria, não seria possível utilizar a energia hidrelétrica, entre vários outros usos. Então, é sobre esses usos que nós iremos falar a partir de agora, tá? Eu preparei para vocês alguns slides para facilitar o entendimento sobre os usos múltiplos, e aí no final desses slides eu vou falar também sobre a atividade que vocês terão de fazer. Essa atividade será uma atividade pontuada e só vai completar realmente a carga horária da ACC quem apresentar a atividade lá na escola, tá bom? Então presta bastante atenção, eu vou explicar sobre os usos múltiplos da água e no final eu vou dar as orientações sobre a atividade. Presta bastante atenção para você saber fazer tudo direitinho, tá bom? Vou passar aqui os slides e explicando para vocês, tá? Prontinho. O tema da ACC, então, são usos múltiplos da água e ela contempla a área de humanas. Aqui nós temos alguns exemplos dos usos múltiplos da água. Temos várias figuras que demonstram formas que nós utilizamos a água no nosso dia a dia. Vemos aí um rapaz bebendo água, uma senhora lavando os pratos, outra cozinhando, um outro rapaz tomando banho. Temos mais alguns exemplos aqui. Aqui é a geração de energia hidrelétrica, tá? É como
está representando uma usina, uma barragem, e aqui são as comportas por onde a água sai depois de gerar a energia. Aqui nós temos já a rede elétrica que leva essa energia para nossas casas, para as fábricas, e é a energia que a gente utiliza no nosso dia a dia, energia hidrelétrica. A matriz energética doméstica do Brasil é prioritariamente hidrelétrica. Isso significa que a maior parte da energia que nós utilizamos em casa e em fábricas, indústrias, tudo, ela provém da energia hidrelétrica, que tem como fonte a água. Aqui também mostra o uso industrial da água, que ela também é utilizada na indústria. Aqui nós temos a pesca, a irrigação e a dessedentação animal. Tudo isso são usos que fazemos frequentemente da água. Nessa terceira figura, nós temos um outro tipo de uso da água, que são os usos voltados para o lazer, para a recreação, né, diversão. O rapaz aqui nadando, outros pescando, brincando de bola. Tem também o surf, que é um esporte aquático. Então, por essas figuras, você pode perceber quantos usos de água existem, né? Todas as formas aí que a gente utiliza da água, que a gente faz uso da água, temos aí alguns exemplos. Ainda existem muitos outros que não estão sendo mostrados. Mas aí já dá para você ter uma ideia de quantos e quantos e quantos usos da água existem. Então, quando falamos em usos múltiplos da água, nós estamos falando basicamente as inúmeras formas que utilizamos a água. Ou seja, para que a água serve? Como é que a água é utilizada? Alguns usos implicam na retirada de água dos rios. Dos rios, dos lagos, dos lençóis freáticos, dos mares e até dos oceanos. Enquanto outros usos estão associados a atividades que se desenvolvem no próprio ambiente aquático. Então, nas figuras aí, você viu que algumas atividades precisam tirar a água do rio ou do mar, né? Você retira essa água dos rios, do manancial. Enquanto que outros usos, como o caso dos esportes, da natação, da pesca, não precisa tirar a água, né? A água não precisa sair do manancial para chegar até o local onde ela vai ser utilizada, né? Ela já é usada no próprio reservatório natural, no rio, no lago, no mar, não importa. Mas não precisa retirar a água para que ela possa ser utilizada. Então, essa diferença no uso da água tem consequências, né? Uma parte da água vai ser perdida, enquanto outra parte não vai ser perdida. Ela vai continuar no reservatório. Quando a água é retirada do manancial e não retorna ao reservatório natural, ou então ela retorna apenas uma parte, chamamos de uso consuntivo. O uso consuntivo, então, a gente pode dar vários exemplos. A irrigação, vocês viram lá nas figuras que tinha um desenho de irrigação. Para a água chegar até as plantas, ela precisa ser retirada do rio. Isso é um exemplo de uso consuntivo, em que a água é retirada do seu reservatório para poder ser utilizada. Usos consuntivos. No caso do uso não consuntivo, é quando a água utilizada permanece ou retorna ao manancial de origem. Vamos pensar nesses dois casos, permanecer e retornar. No caso da permanência, é quando você vai nadar no rio, por exemplo, ou no mar, ou quando vai surfar. Você não está retirando a água para poder utilizar. Então, a água permanece do jeitinho que está. O reservatório natural, o manancial, o mar, o oceano, ele vai permanecer exatamente igual, com a mesma quantidade de água, o mesmo volume. E o caso de retornar, tem como tirar a água e depois colocar de volta? De certa forma, sim. No caso da geração de energia hidrelétrica, por exemplo, a água ela fica represada, então ela fica presa, e aí essa água vai ser utilizada para girar uma turbina que vai gerar energia hidrelétrica. Mas depois que gira essa turbina, a água simplesmente continua o seu percurso. Ao abrir as comportas da barragem, essa água retorna para o rio. Então, não há perda de água. O rio ele vai continuar com o mesmo volume que tinha antes. É um exemplo de utilização com retorno da água para o manancial.
é um exemplo de uso não consultivo. Entenderam? Fácil, né? Bem fácil. Resumindo, então, nós temos o uso consultivo, que ocorre quando parte da água se perde, e temos o uso não consultivo, que é quando não há perda de água, não há perda nenhuma. Tá? O reservatório natural ele vai continuar com a mesma quantidade de água, o mesmo volume de água, não vai diminuir nada. E agora que vocês já sabem a diferença de uso consultivo e de uso não consultivo, eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais fácil ainda. Sou boazinha, né? Bom, a gente tem aqui no uso consultivo a agricultura, que no caso é a irrigação, que eu já falei. A água é retirada e utilizada para irrigar as plantas. Temos o abastecimento humano, que é aquela água que a gente usa para fazer comida, para beber, para tomar banho, né, lavar roupa, tudo que a gente precisa no dia a dia, na nossa vida. Temos a dessedentação animal, que é a água utilizada para matar a sede dos animais. Temos a água utilizada na indústria, retirada de areia ou extração de areia. Gente, essa extração de areia, ela é muito comum aqui na nossa região, né? Tem alguns trechos aqui do Rio de Contas, aqui em Jequié e em cidades próximas, que o pessoal retira areia. Essa areia, ela muitas vezes é utilizada para construção civil. O que acontece? Você fala assim, mas está tirando areia, não está tirando água. Só que a areia sai molhada, ela sai encharcada. Então, mesmo sendo uma quantidade pequena, está tirando água do rio também. E é pequena quando você pensa, né, um caminhão de areia, ok, é pouca água, mas imagina aí tirar toneladas e toneladas de areia todo ano. Imagina o tanto de água que esse rio perde. É muita água, né? Então, a extração de areia também entra no uso consultivo. E temos também o saneamento básico, que é a água utilizada no esgoto, né? Que é a recepção de resíduos. A água que a gente utiliza no banheiro, na hora de dar descarga. Essa água, ela é retirada do rio, nós fazemos uso dela, e depois ela é tratada, mas ela não retorna ao rio, tá bom? E aqui temos exemplos de usos não consultivos. Aí tem alguns que eu já citei, e tem alguns que não. Vamos lá, esportes aquáticos. O polo aquático, o surf, aquele de remo, né, canoagem, tudo isso são esportes aquáticos que são feitos na água, mas que não precisam retirar a água. Então, uso não consultivo. Geração hidrelétrica, já falei como é que funciona. Lazer e recreação. É quando você está na praia, aí você vai nadar no mar, ou quando você vai tomar banho de rio, de cachoeira. Né? Isso aí é uma forma de lazer, é uma forma de diversão, é uma atividade recreativa, mas que não diminui o volume de água do manancial. Então, é um uso não consultivo. Navegação também, pesca, aquicultura. Sabe o que é aquicultura? Aquicultura é a criação de animais dentro da água. Então, criação de peixe, criação de ostra, criação de camarão, qualquer outro animal que seja criado dentro da água também entra aí como uso não consultivo, porque você depois recolhe o animal, no caso que você está criando, mas a água continua lá. E turismo também, né? A gente sabe que tem lugares aí que tem um turismo bastante convidativo, chamativo, né? Famoso, áreas assim que as pessoas viajam bastante, como por exemplo as Cataratas do Iguaçu, que fica aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu. É uma forma de turismo em que as pessoas vão, porque é uma região muito bonita, cheia de cachoeiras, e aí o pessoal vai para turismo, mas não mexe, não retira a água. Então é um uso não consultivo, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a atividade que vocês vão fazer. Agora vocês já sabem quais são os usos múltiplos, o que são, sabem diferenciar usos consultivos e não consultivos. Então, vamos pensar aqui na atividade que vocês irão fazer. É simples, bem simples mesmo, tá? Vocês vão ter que elaborar um painel comparativo com fotografias, textos e ou reportagens dos usos consultivos e não consultivos do Rio de Contas. Pode fazer desenho? Pode. Pode fazer o que vocês quiserem, tá? Usem a criatividade de vocês. Aqui
tá um exemplo do que pode ser apresentado, mas sejam criativos, tá bom? Agora tem algumas regrinhas. Vamos lá para as orientações. Primeira coisa, deverá ser feito um painel por turma. Então, não é para fazer individual, não é para fazer em dupla. Os grupos, não vai ser dividida a sala em grupos, vai ser um painel só para a sala inteira. Facilitei bastante a vida de vocês, né? Então, esse painel, como eu disse, vocês vão poder usar a criatividade de vocês e fazer da forma como vocês quiserem. Mas, com relação às fotografias, é obrigatório, tá? Vocês precisam apresentar pelo menos 2 fotografias de cada uso. 2 fotografias de uso consultivo e 2 fotografias de uso não consultivo. Essas fotografias, elas podem até mesmo ser antigas. No caso de lazer, por exemplo, se você quiser retratar um uso não consultivo de lazer, de diversão, aí sua mãe ou sua avó tem lá uma foto aqui do Rio de Contas, em que tá ela nadando numa prainha, que aqui tinha antigamente, né? O pessoal tomava banho e tal. Se você tiver uma dessas fotos e quiser colocar no trabalho, ok, pode usar, não tem problema não, mesmo sendo antiga. Mas o que é importante? Que seja do Rio de Contas e que a gente consiga identificar o trecho. Então, no caso de você usar uma foto antiga, você coloca lá onde foi tirada essa foto, qual foi o ano. A gente precisa dessas informações, tá bom? E tem que ser do Rio de Contas. Tá? É o rio que passa aqui na nossa região, ele é utilizado para vários usos, nós utilizamos a água do Rio de Contas para uma série de usos, e são esses usos que vocês vão retratar aí no painel. Com relação aos textos, as reportagens, desenhos, isso aí fica a critério de vocês, tá bom? Mas caprichem, eu quero um painel bem bonito, eu sei que vocês, quando vocês querem, vocês fazem trabalhos maravilhosos, e eu tô esperando um trabalho bem bonito, bem organizado, tá bom? Mínimo de 2 fotografias. Se você quiser usar mais, pode, nada impede. Você pode usar 10, 20, 30, quantas fotografias quiserem. Mas tem que ter no mínimo 2 de uso consultivo e no mínimo 2 de uso não consultivo. O painel irá substituir a prova de geografia, tá bom? Então, a nota de geografia da manhã e da noite vão ser substituídos por esse painel. Caso a turma não apresente painel, todos ficarão com nota 0. Eu já estou avisando agora para não ter chororô depois. Todos que não participarem do trabalho irão ficar com nota 0 também. Então, mesmo que a turma apresente, mas alguns alunos resolvam não participar, não contribuir, não colaborar com nada, esses alunos vão ficar com nota 0 na nota da prova da 6ª unidade, prova de geografia, tá bom? E o prazo de entrega, o prazo de entrega é no dia 9, que é quinta-feira da semana que vem. Então, vocês têm aí mais ou menos uma semana para fazer o trabalho. Não é difícil, é um painel comparativo. Você vai colocar de um lado os consultivos, do outro os não consultivos, colocar as fotos, colocar texto, desenho, o que vocês quiserem, reportagens, o que vocês quiserem, tá bom? Não é um trabalho difícil, mas é preciso que haja organização, até porque é para a sala inteira. Então, vejam quais são os talentos de cada um de vocês, o que cada um sabe fazer, quem é que tem uma letra bonita para poder escrever, quem é que sabe tirar fotografia, que sempre tira aquelas fotos bem bonitas, que todo mundo fala, nossa, que linda. Então, já deixa essa pessoa aí responsável por fotografar as áreas, certo? Vejam o que cada um de vocês sabe fazer. E se organizem com antecedência, não deixem para a última hora, porque é um trabalho fácil, mas demanda tempo, tá bom? Bom, é isso, gente. Deixa eu encerrar aqui. Interromper. Prontinho. Acho que ficou bem claro, né? Em caso de dúvidas, é só me procurar lá no colégio, que eu estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, para responder qualquer pergunta com relação ao trabalho, tá bom? Gente, ó, beijo, tchau, tchau.